Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem. Tivemos um final de semana abençoado na presença de Deus. Muitas lutas, muitas dificuldades, mas de todas elas o Senhor nos livra todos os dias, né? É impossível viver na terra e não termos contratempo, mas nós não podemos ficar em cima deles, né? Amalgamando, então, fazendo a nossa lamentação. Vamos seguir em frente, porque Deus tem sempre algo novo e melhor para cada dia, para as nossas vidas. Lembrando que nós não tivemos aula na semana passada para poder dar aquela respirada, porque fechamos um tema, e hoje nós vamos continuar com essa motivação sobre o perdão, tema, né? O poder terapêutico do perdão e a transformação. E só que nós vamos falar sobre julgar, sobre sermos julgados, né? Então eu quero assim te lembrar que por mais alto que seja o preço de perdoar, existe somente um consolo que eu posso te dar, tá? Não perdoar é muito mais alto, é muito pior. Então, já começo essa aula dizendo assim: perdoa. É muito mais fácil, porque novas coisas virão e você perdoa de novo e segue a vida. E Deus vai cuidando de você, assim como tem cuidado de cada um. Nós sabemos que é difícil falar sobre esse tema, né? Mas não dá para nós fingirmos que não é conosco. Nós estamos trabalhando esse tema este ano na nossa igreja. Estamos aprendendo todos os dias. E eu quis trazer dentro da área terapêutica das emoções, ele para falar com vocês. Vamos lá? Hoje, presta atenção, eu vou ler um documentário para você. A semana que vem falaremos sobre este documentário. Então preste atenção. Diz assim: odiar é viver no passado. Prender-se a atos que já foram consumados. O ódio é a emoção que produz menos satisfação, pois dá à pessoa que você odeia duas vitórias. Tá ouvindo? Duas vitórias. Uma no passado e outra no presente. E aí, topa mudar de vida? Não há tempo para odiar? Não. Se você aprendeu a perdoar, perdoar não significa encobrir o passado, mas se recusar a viver nele. Então, quando eu perdoo, eu estou recusando viver no passado. Eu estou querendo seguir em frente. É algo terapêutico e cura. É algo assim, libertador. O perdão rompe a cadeia terrível de amargura e apaga o desejo insidioso de vingança. Por mais alto que seja o preço de perdoar, existe somente um consolo: o preço de não perdoar. E este é muito mais alto. Pergunto-me, quantos de nós não nos metemos em apuros por ter dado lugar à raiva? Talvez no momento de tensão tenhamos dito palavras das quais nos arrependemos. Depois, famílias e casamentos foram arruinados, amizades terminadas, carreiras destruídas e igrejas divididas. Por quê? Porque perdemos a cabeça e dissemos ou fizemos coisas das quais nos arrependemos mais tarde. O pecado de julgar e julgar mal é o segundo ponto. Por trás da nossa raiva encontra-se um problema sobre o qual raramente falamos e que, portanto, raramente encaramos. Julgamos mal alguém e, nesse processo, pecamos. Não na pressa de julgar, na precipitação de colocar a culpa em outras pessoas, no zelo de encontrar os responsáveis, transgredimos a ordem que vem de Jesus, que está registrada em Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. São palavras simples e claras. São explícitas e inequívocas. E pelo fato de serem conhecidas, temos a tendência de esquecê-las. Ou, o que é pior, encontramos uma forma de racionalizá-las.
É uma coisa meio maluca, mas é real. E a gente tira isso de dentro da palavra de Mateus 7. Podemos abordar um texto como esse de várias maneiras. Poderíamos tratar demoradamente da ilustração que Jesus usou, na qual se referiu ao cisco no olho do próximo e à trave no olho de quem acusa. É uma ideia irônica e engraçada. Quando Jesus fez a ilustração, com certeza seus ouvintes riram em alta voz. Voltarei a ela daqui a pouco, mas antes vamos nos concentrar no versículo 1, o que exatamente Jesus quis dizer quando ordenou: não julgueis. Você sabe dizer? Pois ele estava afirmando exatamente o que disse. Pare de achar que é juiz. Em primeiro lugar, é interessante entendermos o que ele não quis dizer. Jesus não está dizendo que nunca devemos fazer nenhum tipo de julgamento. Todos os dias julgamos centenas de coisas do mundo ao nosso redor. Não é errado, por exemplo, fazer parte de um júri e dar um veredito. Também não é errado uma banca de pós-graduação decidir se uma tese será aprovada ou rejeitada. Um empregador decidir quem será promovido e quem não será. Uma escola considerar que alguns alunos merecem graduar-se com honras e outros não. Todos nós precisamos tomar diariamente certas decisões que envolvem outras pessoas. Julgamos com base na aparência, no comportamento, na fala, na postura, nas atitudes, na ética de trabalho, na produtividade, no cumprimento ou não de uma promessa, na culpa ou na inocência, naquilo em que cremos e naquilo em que não cremos. Aí nós partimos para uma outra parte que fala sobre condenação condenada. Então aqui Jesus está se referindo quando disse: não julgueis. A palavra, traduzida como julgar com frequência, quer dizer condenar. Significa chegar a uma conclusão negativa a respeito de uma pessoa e então condená-la. É isso que Jesus está proibindo. Deixe-me ser um pouco mais específica. Em primeiro lugar, não devemos julgar ninguém de forma conclusiva. O julgamento final pertence apenas ao Senhor. Não cabe a nós condenar ninguém. Se uma pessoa precisa ser condenada, o próprio Deus pode cuidar disso. Não temos nada a ver com isso. Em segundo lugar, não devemos julgar as motivações dos outros. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Com frequência, nos apressamos em atirar conclusões negativas sobre outros, base naquilo que cremos ser o motivo de suas ações. Porém, por mais que nos esforcemos, só podemos ver o exterior. Apenas Deus vê o coração. Podemos julgar aquilo que as pessoas fazem? Não, não podemos julgar o porquê de suas ações. Podemos julgar aquilo que as pessoas dizem? Não, não podemos julgar o porquê de suas palavras. Somente Deus pode julgar os segredos profundos do coração. Devemos deixar esses julgamentos nas mãos dele. Você nem sequer conhece o próprio coração, quanto mais o de outra pessoa. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem os conhecerá? Jeremias 17, 9. Às vezes, quando flagramos crianças desobedecendo e lhes perguntamos por que fazem aquilo, elas respondem com lágrimas nos olhos: eu não sei. Não é assim? Quando dizem isso, não estão tentando fugir da raiva. Somos tão perversos por natureza que nem sequer sabemos o que nos leva a agir de determinada maneira. Todos nós lembramos de ocasiões em que fizemos ou dissemos algo tolo, e ao olhar para trás podemos dizer com sinceridade total: não sei por que fiz uma besteira dessas. Se não somos capazes de entender o próprio coração, como ousamos supor que entendemos o coração de outra pessoa? Eu deixo essa pergunta para você. Eu deixo registrado e te peço, analise. Porque nós temos esse grande defeito de julgar aquilo que as pessoas fazem ou dizem. Mas nós temos dificuldade de olhar no espelho e julgar a nós mesmos. E na verdade, eu preciso perdoar e também ser perdoada. Faça essa análise. Se você está magoado com alguém, está sentindo ódio, raiva, alguma coisa, peça a Deus para mudar isso hoje. Peça a Deus para transformar a sua forma de pensar, as suas emoções. E você vai ver do que é capaz o seu corpo sentir a mudança e a novidade que
pode haver baseado na cura, baseado no perdão, tá? Esse material eu adquiri de um livro, O Poder Terapêutico do Perdão. Se você quiser comprá-lo, procure aí nas livrarias. Eu não sei se existe mais, que ele é muito antigo, mas eu tirei essas anotações de lá. E a semana que vem nós trazemos a interpretação, que será a revelação que nós vamos ter estudando tudo isso. Nós traremos a interpretação desta leitura, para que possamos ter uma vida diferente e viver melhor. Lembre-se, se você acha que perdoar é difícil, não perdoar é muito pior. Fiquem com Deus. Compartilhe, dê o seu like, deixe o seu comentário e faça a sua pergunta. E que na próxima semana podemos nos encontrar mais alegres, mais felizes e curados, perdoando uns aos outros. Beijos!